a partir do versículo 1 até o versículo 20. Dá para cada quem, ou a maioria, ler um versículo, tá bom? Senhor Jesus, amém. Amém. Do 1 ao 20. Amém. Cada irmão lê um versículo. Pode Amém. começar. Entremente chegaram à outra margem do mar e a terra dos Gerasenos, hein? Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias, algema, podia prendê-lo. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeiras foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Quem não leu, valendo. Para cada quem lê um versículo. Porque lhe dizia: sai deste homem, espírito imundo. e perguntando-lhe qual é o teu nome, e respondeu, dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. Ora, passava ali, pelo monte, uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Falta alguém que não leu ainda? Os porquinhos fugiram e anunciará a cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que aconteceram ao endemoniado e acerca dos porcos. Começaram a rogar-lhe e saíram dos seus textos. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe os que forem endemoniados, que os deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como tive misericórdia de ti. Então, Ele foi. Sim. E começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhes fizera, e todos se admiravam. Todos. Ainda não. Não, peraí. Então, irmãos, é muito interessante essa passagem, porque ela nos mostra como o Senhor Jesus, ele olha para todas as pessoas, independentemente do lugar em que esteja. Genezaré, ou Gadara, né? Como era chamada, era uma cidade gentílica, não pertencia ao povo de Israel, aos judeus. E os que não eram judeus eram considerados imundos, impuros. Então, o Senhor Jesus, como a Bíblia diz, veio para o que era seu, representando aos judeus, né? Os judeus teriam prioridade para que o Evangelho pudesse ser anunciado. Mas veio para o que era seus, os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E a salvação, ela foi abrangida para quem crê. Então o Senhor Jesus não era mais específico só do judeu, mas ele ia para todas as pessoas.
E aqui ele fez um percurso muito longe, atravessou de um lado do mar para outro lado do mar, um percurso muito longe, por causa de uma única pessoa, para salvar uma pessoa. Uma pessoa que estava ali com a sua vida praticamente perdida, abandonada, sem nenhuma solução humana, porque a solução humana era acorrentar, prendê-lo, para tentar isolá-lo, não deixar ali, mas as cadeias eram quebradas, porque esse rapaz estava endemoniado, ele era possesso por milhares de espíritos malignos, que davam a ele força, ira, raiva, muitas coisas sobrenaturais que aconteciam dentro do corpo dele. Senhor Jesus. Então, se esse homem tivesse alguns momentos de consciência, certamente ele vivia sob uma tormenta muito grande e um desespero em sua alma, em que ele certamente poderia, no seu tempo ali de lucidez, clamar ao Senhor, né? Sim. Ou o próprio Senhor foi ali para que pudesse salvar e restaurar aquele homem para a sociedade, para a família, e para que ele pudesse ser um testemunho na vida das pessoas daquela cidade. Senhor Jesus. Amém. Então, irmãos, existe no reino espiritual que passa a acontecer também no reino físico, a possessão demoníaca. Existem duas coisas, possessão e opressão. A possessão é quando está dentro do ser humano, está possuído, né? Toma posse. Então, uma pessoa que é possessa não vai ser mais as ações dela, ela vai ter uma força sobrenatural. Eu estava lendo um livro que o rapaz disse que encontrou um endemoniado que ele levantava a parte de trás do caminhão, a carroceria do caminhão. Um caminhão é muito grande e uma pessoa, né, conseguir levantar, ou seja, estava endemoniada. São forças assim sobrenaturais que conseguem fazer grandes feitos, porque não é ele, é o demônio que está dentro dele, né? É como se fosse uma força de um gigante, né? Uma força realmente muito, muito grande. Então, quando Satanás entra, é possessão. Ele entra na vida daquelas pessoas que não têm o Espírito Santo de Deus, que não têm uma vida ativa no Senhor, né? E que dá brecha, dá legalidade, e ali o Satanás vai e entra. Ele age já de dentro para fora. A opressão, ele age na mente. E aí muitos crentes podem ser oprimidos, né? Como Pedro foi usado pelo Satanás. Não, Senhor, de modo algum vou deixar isso acontecer. Quando Jesus disse, para trás de mim, Satanás. Então, até mesmo os crentes, eles podem ser oprimidos em sua mente. E as pessoas, não chega a ser possessão, mas o Satanás vai induzindo ali na mente. Olha o carro ali, se joga ali debaixo, fica induzindo, né, na sua mente, porque ele encontra uma brecha, uma fragilidade, e ele consegue também direcionar. Mas em todos esses casos, opressão ou possessão, muitas vezes o inimigo, né, na maioria das vezes ele causa grande tragédia na vida da pessoa, e isso se espalha para a vida familiar, porque todos sofrem, né? É realmente muito triste quando isso acontece, porque a pessoa ela não é única na terra, ela não está sozinha na terra, ela tem família. E quando uma pessoa sofre, a família toda sofre, né? É realmente muito sofrimento. Alguns chegam ao ponto de abandonar, né? Isolar e dizer, não tem mais jeito. E esse homem aqui, ele estava realmente ali isolado. Ele foi para um lugar distante e ficou ali nas cavernas, nos sepulcros, né? Tudo isso estava acontecendo. Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Vamos reler aqui o versículo 1 ao 3. Pode ler. Entre mentes, é o 5:1. Chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio do sepulcro ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias
alguém podia prendê-lo. Ó Senhor Jesus. Então, você vê aqui que ele estava numa situação decadente, né? Vivia nos túmulos, nos cemitérios, um comportamento muito estranho, né? Tem pessoas que têm esse comportamento nos cemitérios e tal, e parece que o demônio gosta disso. Senhor Jesus. Amém. Então Satanás ali roubou muitas coisas preciosas na vida desse homem. A sua família, né? Porque estava distante, se ele tivesse filhos, esposa, pais, ele estava agora ali isolado. Fez com que esse homem perdesse a sua liberdade, porque ele não era mais livre, ele era um escravo, ele não tinha força capaz de sobrepujar a força do demônio, de ultrapassar a força do inimigo. Então ele era um escravo dos espíritos malignos que estavam dentro dele. E é terrível coisa você não ter liberdade, né? Você está em uma prisão. Saúde física e mental, porque você vê que ele se cortava e também era perturbado, ele estava em tormenta. E também roubou a dignidade, a paz e a decência. É isso que o Satanás faz. Ele começa com uma pequena brecha e você vai dando mais espaço, ele vai se infiltrando, entrando, né, até causar uma terrível destruição. O pecado começa assim. Você dá um pouquinho, abre um pouquinho de espaço e o pecado é insaciável. Ele sempre vai ir mais até gerar morte espiritual. Morte espiritual e alguns morte física, porque às vezes vai para lugares que não é agradável a Deus, ou adquire hábitos e vícios que não são agradáveis e acaba às vezes sofrendo acidentes, incidentes. Mas tudo por quê? Porque em um determinado momento da sua vida abriu uma brecha que não deveria ter aberto, né? Uma abertura para um pequeno pecado. E ali começa a aumentar. É como uma pequena gota na pedra que no início não faz nada, mas vai batendo até furar a pedra por completo. Por isso, irmãos, é dessa maneira. Às vezes o inimigo não trabalha já te levando para a consumação do pecado, mas ele começa com pequenas coisas para que possa depois fazer com que você esteja totalmente amarrado e não consiga mais sair, né? Ó Senhor Jesus. Mas Deus, ele vê o seu olhar de esperança lá no fundo, ele pode de fato socorrer, como ele veio para esse rapaz, né? Então, uma pessoa endemoniada, ou também sofrendo opressão na mente do inimigo, ela pode ter algumas características. Senhor Jesus, a possessa, ela não tem o controle de si, né? Todas as suas palavras, todas as suas atitudes são do inimigo que está dentro dela. Por isso que alguns reviram os olhos, a voz muda, porque não é ela, é o próprio inimigo, os espíritos malignos que assumem a personalidade da pessoa. O corpo fica simplesmente como assim, vai ser o oco ali, e o espírito imundo entra e comanda todas as coisas, as ações do corpo dela. Isso realmente é a possessão. A pessoa se torna um capacho do Satanás. Ele faz e desfaz. E quando a pessoa às vezes acaba a manifestação maligna, que a pessoa volta em si, ela sente muitas dores, porque foi usado força além da capacidade humana dentro de um recipiente que às vezes não era para ter essa resistência toda, né? E aí realmente acontece essas coisas. Senhor Jesus. Então, quais são as características de uma pessoa possessa e algumas vezes também oprimida pelo inimigo? Na possessão, ela vai manifestar uma força sobre-humana, uma força sobrenatural, que às vezes, para segurar, né, os irmãos aqui têm testemunhos, já contaram, né, Givaldo precisa de muitas pessoas para segurar nas pernas, segurar no braço, alguns quando se manifestam, é uma força realmente sobre-humana. Senhor Jesus. No momento da manifestação, a pessoa possessa, né, ou aqui pode também ser oprimida, ela vai ter acessos de raiva, revela uma fisionomia carregada de ódio e olhos fuzilantes, uma expressão de ira, de transtorno e de ódio que explode dentro delas. É algo que elas não conseguem conter e se revela nos olhos. Para você saber se uma pessoa está com raiva, você vai olhar nos olhos, né? Os olhos é a lâmpada do corpo, ele revela tudo o que está acontecendo. Se você ter
o espírito de discernimento, você vai, ou você ter a convivência, você vai saber o que se passa por uma pessoa através dos olhos. E o espírito maligno, no momento em que ele está ali usando uma pessoa, ou uma pessoa está sob uma pressão, se for um caso, né, de manifestação, vai ter ali uma expressão de muita raiva nos olhos. Quando eu mesmo tive essa experiência, né, aqui no local, junto com os irmãos, a fazer a expulsão, você olhava no olho da pessoa, a pessoa encarava assim com aquele olhar fuzilante, como está dizendo aqui, né? Mas o nosso Deus é muito maior e nós não tememos, né? Nós não tememos e na dependência de Deus, nós realmente vamos, né, com o Senhor para expulsar. Isso não pode nos amedrontar. Senhor Jesus. Amém. Outra característica de uma pessoa possessa, ou se estiver sofrendo opressão, ela perde o amor próprio. Esse homem andava nu e feria-se com pedras. Em vez de proteger-se, ele feria a si mesmo. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Há muitas pessoas que hoje ceifam, destroem a própria vida quando esses espíritos imundos entram nelas. Foi assim com Judas. Satanás entrou nele e levou ao suicídio. Então a pessoa perde o amor próprio, né? Ela perde o amor próprio e quer fazer mal a si mesma. É como se fosse uma dor terrível. Eu estou lembrando da experiência aqui do irmão, que ele, de uma pessoa que parece que ele teve aquela questão da carne do porco, que entrou a bactéria no cérebro, na cabeça, e ele sentiu uma dor tão forte que a única coisa que ele fazia era bater na parede para ver se tentava ter uma dor maior para que pudesse esquecer aquela outra dor, né? É isso mesmo. Então, às vezes, essas pessoas, né, elas fazem coisas horríveis contra si mesmo, não no sentido, às vezes no sentido de tentar aliviar o que está acontecendo dentro delas. E elas perdem o amor próprio, né? Elas não se cuidam. Ó Senhor Jesus. Isso o inimigo, ele faz muito, né? Hoje, na minha família, teve uma experiência, né? Minga, Isa, eu, mãe, estávamos presentes e aconteceu um incidente, essa pessoa bêbada, tal, aconteceu aquilo ali, e eu na maternidade, no momento que a mãe estava lá, ela olhava para si mesma e disse: eu vou me suicidar, eu vou me matar. Então, você vê a opressão maligna, né, tentando tirar a vida da pessoa. Então, nós precisamos realmente orar muito, porque uma pessoa que está ou possessa ou sob opressão, o inimigo fica encontrando oportunidades e meios, né? A gente teve também a experiência do rapaz aqui em Fátima, um pedreiro, que ele saiu de manhãzinha para fazer a feira, parece, e ele disse assim: eu vou ali fazer a feira, quando eu voltar eu vou me enforcar lá na frente de casa e vou me matar, né? Já estava planejando, foi a feira, quando voltou, na frente da casa ali no portão, ele se matou, né? Cometeu suicídio. Então, Satanás, ele vem matar, roubar e destruir. Ele quer encontrar brechas, quer encontrar oportunidades, né, para de fato fazer com que as pessoas tirem o bem mais precioso. Esse perfume, né, que Jamil e Maisfag desfrutaram, é a nossa vida hoje em dia, né? Não é o material. Você pode ofertar o seu dinheiro para o Senhor, mas o mais precioso que nós podemos fazer é dar a nossa vida para Deus. Porque não adianta você, digamos, você é ricaço, você dá o dinheiro, mas a sua vida não é para Deus, você não está imbuído assim na obra, né? Deus quer você, não o que você tem, né? Mas como o Tiago também explicou, não sei se foi agora, foi cedo, nós precisamos também dar, né, ofertar ao Senhor Jesus. Foi na Serra, não foi? Amém. Outra característica de uma pessoa que é possessa ou está sob a ação de opressão do inimigo é que ela é arrastada para a impureza. Sabemos que os porcos são animais imundos e os gentios eram considerados imundos na época. Gadara era uma terra gentílica, onde as pessoas lidavam com animais imundos. O espírito que estava naquele homem era um espírito imundo. Por isso levou para um lugar impuro, o cemitério, né? É um lugar imundo, para viver no meio dos sepulcros. O efeito era uma separação de Deus sem esperança. Os espíritos malignos levam as pessoas a se envolverem com tudo que é imundo. Há pessoas chafurdando-se na lama do pecado hoje. A promiscuidade, né, a sexualidade, a pornografia se tornaram uma arma poderosa nas mãos de Satanás.
Então, o espírito imundo ele vai levar o homem para a corrupção, né? Para a impureza. Os impuros não herdarão o reino de Deus. E o Satanás hoje tem um monte de arma para atrair. Drogas, pornografia, prostituição, tudo isso são armas que o inimigo utiliza. Os espíritos malignos, ou por meio da possessão, ou por meio da opressão, utiliza para desviar as pessoas do propósito original de Deus. E se você dá brecha, se você dá seta, você vai morrer espiritualmente, né? Então, de fato, isso realmente é muito sério, porque é uma arma poderosa. A mídia, hoje em dia, está demais, né? As novelas da Globo, em específico, e muitas coisas também aí na Netflix, né? Se a gente não vigiar, a gente vê coisas assim que antigamente nem os adultos viam, né? Questão homoafetiva, né? Está se espalhando e está sendo incentivado, né? São coisas assim que há uma batalha, né? Por isso esses políticos, né? Às vezes levantam bandeira, eles não querem minhas crianças vendo isso, meus filhos, tal, e já outros, não, é arte. Um dia passou na televisão um homem nu, pelado, na faculdade, e as pessoas passeando e olhando, na cabeça deles é arte. O Satanás enganando todo mundo. Isso aí é arte, rapaz. Homem pelado, as criancinhas olhando, e, né? Nossa, é uma falta de respeito. Uma falta de respeito. Mas para eles é arte. Então você vê como tá as coisas se encaminhando. É tudo o demônio por trás ali na agenda dele, né? Uma pessoa possessa ou sob a opressão do inimigo, ela também fica violenta. O endemoniado constitui-se num problema para a família e para a sociedade. O amor familiar e a repressão da lei não puderam domesticar aquela fera indomável. Ele era como um animal selvagem, resistia a qualquer tentativa de controle externo. Então, uma pessoa sob a ação do espírito maligno se torna violenta. E aí você precisa ter o poder e a autoridade no nome de Jesus para parar, né? Agora, se a gente não tiver, vai acontecer o que aconteceu no livro de Atos. Foram expulsar e saíram envergonhados, né? Tomaram uma surra do demônio. Então, de fato, nós precisamos, não somos perfeitos, nós precisamos estar na dependência do Senhor, tendo um coração sincero, revestido com sangue. É importante a consagração, é muito importante o jejum. Às vezes nós não damos a devida importância, mas é uma alma espiritual que Jesus falou. Tem caixa que só sai com jejum e oração. Os discípulos foram enviados para pregar o evangelho e tinha demônios que não saíam, mas eles, novatos ali, Senhor, quando voltaram, perguntaram: Senhor, por que alguns demônios não saíam quando a gente pedia para expulsar? E Jesus disse: tem demônios que só saem, caixas, né, com jejum e oração. Aqui na igreja de Fátima, né, no início, teve um período que a gente orava todo dia de manhãzinha em jejum e oração. Aí terminava a oração, tomava um café, eu ia para a escola, a gente ia para a escola, né? Realmente era muito bom. E você via os demônios caindo. A gente chegava nos lugares, né, fazia uma oração ali e os demônios realmente caíam. Porque a sua vida espiritualmente fica poderosa diante de Deus quando você faz muito jejum e oração, né? Faz muito jejum e oração. Aquele pastor César Lamartine, né? Lamartine, você conhece? Lamartine, um negócio assim. Ele estava contando a experiência quando ele era jovem. Ele saía da faculdade. Eita, nem onde eu era. Ele saía da faculdade e quando ele saía, ele ia cantar com os jovens, né, fazer um louvorzão. E estava na Copa do Mundo. E no lugar que ele ia, quando saía da faculdade fazer esse louvorzão, vamos chamar assim, já tinha uma escola de samba lá comemorando, fazendo um monte de coisas. E aí, quando Lamartine puseram, né, com os outros jovens chegaram lá para louvar, em um espaço diferente, essas pessoas lá do samba de roda foram lá intrigar com eles, né? E eles eram maior em número e arrodearam, né, no grupo de Lamartine Pozella, e ali começaram a afrontar. Aí o rapaz disse que veio como um cobra assim e deu um pulo para agarrar no pescoço desse pastor, Lamartine Pozella. E Lamartine disse assim: em nome de Jesus, não me toque. Aí o demônio, o cara que estava possuído, né, o demônio no cara ficou só rangindo os dentes ali, né? Para tentar, rosnando, tipo assim,
para tentar pegar no pescoço do pastor. Aí o demônio, sabe o que o demônio falou? Eu sei que você não está jejuando, você não tem força sobre mim. Eu sou legião, todas essas pessoas aqui estão sob o meu comando. Aí Lamartine fez uma oração: Deus, eu não estou jejuando, me perdoe, Senhor. Mas não deixe o seu nome ser envergonhado. Dá-me força, dá-me autoridade para no teu nome expulsar esse demônio. Aí quando ele fez essa oração, ele disse que imediatamente o rapaz caiu lá, endemoniado, e foi expulso o demônio dele. E quando foi expulso o demônio dele, todos os outros também saíram. É como se fosse a manada de porcos, né? Saiu e foram retirados, foram expulsos ali do corpo daquela pessoa. Porque tem situações que é preciso o jejum e a oração, né? Ó Senhor Jesus. Amém. Então, por isso é importante as consagrações, para que, não somente aqui no local, se você tiver a oportunidade de fazer ali individualmente em sua casa, coloque um louvor, né? Vá orando, vá se alimentando até da letra do hino, da Bíblia, e vá tendo essa comunhão individual com Deus. Fisicamente as pessoas vão olhar para você, é normal, né? Vai pensar, é normal, eu estou vendo Ninga, eu estou vendo o Tiago, né? Eu estou vendo o Jamil, ali estou vendo o Cauã. Fisicamente, não mudou nada. Mas quando os demônios olham, ele vê uma luz em você, como viu em Jesus. O que tu queres? Vem me atormentar antes do tempo. O demônio foi correndo. Porque o mundo espiritual, ele vê o que está dentro de você. Mas se você está louco, está vazio, não desfruta, vem só para as reuniões e acha que já é grande coisa, não é não. Então nós não vamos ter realmente poder e autoridade no nome de Jesus. Amém. Por isso precisamos entregar a nossa vida de fato, de verdade. Amém. Não é só aqui, não. Mas quando ninguém te vê. Quando ninguém te vê, é aí onde Deus está te conhecendo de verdade. Você busca o Senhor. Eu não posso buscar o Senhor para mostrar às pessoas que eu estou buscando, né? Para dizer, como eu sou espiritual, eu estou lendo a Bíblia. Não. Você precisa buscar o Senhor com sinceridade. Senão você vai ser como os fariseus, faziam longas orações, bactérias, não sei o que, para ser visto pelos homens, jejuavam, não lavavam o rosto. Então era só aparência exterior, né? Mas interiormente Jesus disse que eles eram como sepulcros caiados, cheios de toda sorte de impureza e imundícia, né? Ó Senhor Jesus. Ainda outra característica, o que o demônio faz na pessoa que está possessa ou está sendo oprimida, ele atormenta, né? O gadareno estava perturbado mentalmente. Ele andava sempre de noite e de dia gritando por entre os sepulcros. Meu Deus do céu, não havia descanso para a sua mente nem para o seu corpo. É isso aí que acontece quando o ser humano dá lugar ao diabo, né? Chega a um ponto que o diabo consegue atingir a tal ponto que ele atormenta a vida da pessoa e a tem em suas mãos. E a opressão mental e física é tão grande que esse rapaz aqui ele andava gritando de cemitério em cemitério e não havia descanso para o seu corpo, para a sua mente. Senhor Jesus. E aí o que a sociedade faz com um homem assim? A sociedade afasta do convívio social, né? O máximo que a sociedade pôde fazer por ele foi tirá-lo de circulação. Arrancaram-no da família e da cidade, desistiram do seu caso e consideraram-no uma causa perdida. Consideraram-no um caso irrecuperável e descartaram-no como um aborto asqueroso. O máximo que a sociedade pode fazer por pessoas problemáticas, isoladas, colocá-las sob custódia ou jogá-las numa prisão. As prisões não libertam as pessoas por dentro, nem as transformam. Ao contrário, tornam-se ainda mais violentas. Claro que existem exceções, mas 70% dos casos dos reincidentes, das pessoas presas, elas se tornam incidentes, elas voltam a praticar o mesmo erro. Por isso que nas saidinhas, né, às vezes tem as saidinhas, os ladrões podem sair e vão lá e cometem um monte de crime. Era para ter se arrependido, mas não. Continua nessa prática. Ó Senhor Jesus. Claro que existem casos que a pessoa realmente se arrepende, mas na maioria dos casos não acontece, infelizmente. Mas esse homem aqui, né, a sociedade não pôde fazer nada, porque existem também problemas que só Deus. Corpo humano, médico, né, alma, psicólogo. Claro que Deus também recupera os três: o corpo humano, a alma, né, mente, contaminação e o espírito.
Mas o homem não, só consegue ir até o corpo e a alma. O médico no corpo, psicólogo, psiquiatra, terapeuta, né, Tiago aqui, TRG, na mente, agora no espírito, né, só a parte espiritual, né, oração, jejum, né, para buscar essa terapia espiritual, para que de fato possa ser recuperada essa pessoa. Então, quando não há solução para o ser humano, nós temos um Deus. Por isso vamos orar. Você conhece uma pessoa que está sendo oprimida por Satanás? Sim. E aos seus olhos não há mais solução, você até mesmo se deseja, poxa vida, aí só a morte vai findar, né? Eu não consigo fazer mais nada, não tem mais o que fazer. Conselho já dou, não recebe. O que nós podemos fazer é o recurso, né? Orar para que Deus tire as algemas, obrigado, tire as algemas dessa pessoa, quebre as cadeias, né? E liberte ela da opressão que está ou na sua mente ou da possessão que está toda em seu ser. Senhor Jesus. Mas, irmãos, não vamos falar somente sobre as características do que acontece com uma pessoa que está sendo oprimida pelo demônio ou possesso. Vamos falar também o que Jesus pode fazer, né? Jesus fez grandes coisas na vida desse homem. E glória a Deus, né? Porque o demônio, quando está para sair, a pessoa, quando está para ser libertada, acontece uma grande tempestade. Antes do capítulo 4, do versículo 35 até o versículo 41, você vê que Jesus disse, vamos para outra margem, né? Vamos passar para outra margem, no versículo 35. E aí, quando eles estavam passando para outra margem, levantou-se um grande temporal de vento. As ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água, né? Então, quando estava para acontecer uma libertação, foi o que aconteceu? Uma tempestade. Quando a pessoa está para ser liberta da escravidão, está para desfrutar da liberdade, acontece uma tempestade. Por quê? Porque o Satanás não quer perder. Ele não quer perder as pessoas da sua mão, né? Ele quer deixar escravas. Então, ele vai lutar. E os espíritos malignos nas regiões celestes, eles têm poder sobre o vento, sobre a água, faz levantar uma grande tempestade para tentar, já estava enchendo o barco d'água. Se enchesse o barco d'água, ia naufragar, né? Mas quando Jesus disse, vamos passar para outra margem, a palavra do Senhor não volta atrás. Então, eles iam passar, né? Ó Senhor Jesus. E ali, os demônios se levantaram para fazer isso aí, mas Jesus, acordaram Jesus, né? Os discípulos ficaram possuídos de grande temor, de medo. E quando acordaram Jesus, despertaram Jesus, Jesus disse, acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. E aí, no versículo 1 do capítulo 5, eles chegaram a outra margem. E ali o demônio já veio, né? Ao desembarcar, logo um homem possuído de espírito imundo veio dos túmulos ao encontro de Jesus. Aquele homem era a razão de Jesus ter passado. Jesus enfrentou aquela tempestade, mas os discípulos, para salvar aquele homem. Então, quando está para acontecer uma libertação, a pessoa vai ser liberta, né? Sempre o Satanás, ele se manifesta para arrumar um jeito para fazer com que as coisas continuem do mesmo jeito. Verdade. E você vê que também, para as pessoas da cidade, como quem eles não se importavam com aquela vida. Porque Jesus expulsou os demônios, foi para a manada de porcos, e qual foi a atitude das pessoas da cidade? Mandaram Jesus sair, né? Deveriam estar alegres com aquele homem que recuperou a sua saúde, né? Em perfeito estado, em perfeito juízo. Glória a Deus! Esse homem vivia por aí louco, mas não, por causa dos 2.000 porcos que se perderam, né? Eles não valorizaram mais os porcos do que a vida de um homem. Então, tem muitas pessoas que preferem ver as outras sob opressão, né? Não, deixa aí do jeito que está bom, não tem mais jeito. Mas o Senhor Jesus, Ele quer salvar essas pessoas, né? Às vezes a gente anda na cidade e vê muitas pessoas oprimidas, possessas, né? E que o Senhor nos ajude, se tivermos essa oportunidade, né? Muitas vezes palavras até não adianta, mas a oração, ela tem um grande poder de salvar essas pessoas. Ó Senhor Jesus. Então Jesus, irmãos, uma vida vale muito para Jesus, porque Ele foi e atravessou um grande percurso só para salvar uma vida. Uma vida vale muito para o Senhor. Jesus, Ele fez um grande investimento na vida desse homem. Ele enfrentou a fúria do mar, né?
O escritor aqui do Evangelho ele vai de um mar agitado para um homem agitado. Ó Senhor Jesus. Amém. E assim como ele acalmou o mar, ele também acalmou o homem. Amém. Né? O mar estava agitado, o homem estava agitado. Jesus acalmou tanto o mar como acalmou o homem. Aleluia. Isso mostra que ele tem todo o poder sobre os espíritos. Né? Senhor Jesus. Então, quando todos já haviam desistido do homem, Jesus não desistiu. Jesus devolveu a esse homem a dignidade de vida. Agora ele estava recuperado, poderia viver em sociedade com sua família. Né? Jesus acalmou esse homem atormentado. Ó Senhor Jesus. E Jesus restituiu a esse homem a sua saúde mental. Aí a Bíblia diz que ele estava em perfeito juízo. Sim. E ele se tornou um testemunho. O homem implorou: Senhor, agora eu quero andar contigo, tipo ser um dos seus discípulos. Mas Jesus disse: não, vá para a sua cidade, anuncie tudo o que foi feito, porque ele seria um testemunho. Quando as pessoas olhassem para aquele homem, disse: rapaz, eu te vi você todo sujo, imundo, nos cemitérios, gritando, e ver aquele homem perfeito, sabe quem fez isso? O que aconteceu? Ali ele seria um testemunho. Assim também é na vida das pessoas que são libertas. Vão olhar e dizer: rapaz, aquela pessoa estava sob opressão, maligna, possessa, e agora estava presa ao pecado, e agora está desfrutando, está na igreja, está louvando, está pregando, está nas reuniões e tal. Isso vai ser um testemunho. Por isso, a pessoa que é muito perdoada, muito ela vai amar e muito ela vai ter gratidão, porque ela sabe de onde Deus a tirou, né? Então, irmãos, glória a Deus, porque nós temos um nome e temos um Deus todo-poderoso. Vamos nos unir a Ele, quem se une ao Senhor é o Espírito com Ele. E vamos estar realmente ali em comunhão sempre. Porque, como os irmãos pregaram, existe uma luta, uma guerra, Jesus está voltando, Satanás não quer perder. E se nós darmos espaço para o inimigo, ele vai cada vez mais se infiltrar. Mas se nós passarmos a vigiar e fechar essas brechas, cada vez mais nós vamos ser usados pelo Senhor para destruir as obras dele. Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Amém.